É com imensa satisfação que agradeço a presença do psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge, fundador do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, e diretor da Seção Rio de Janeiro, para juntos comemorarmos a fundação do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Núcleo João Pessoa, ocorrida no último 4 de agosto do corrente ano. Permitam-me historiar um pouco este momento. Em outubro de 2013, fui ao encontro de Marco Antônio Coutinho Jorge em Fortaleza para falar da transferência de trabalho ao Corpo Freudiano Escola de Psicanálise e do desejo de criação do Corpo Freudiano João Pessoa. Marco Antônio muito bem acolheu esse desejo. Aqui chegando, conversei com outros psicanalistas que, seguindo os mesmos ideais Freud e lacanianos, não se supunham iguais, pois, paradoxalmente, podemos ser os mesmos, sendo diferentes. E assim tudo começou. Permitam-me parodiar um pouco esse início. Porque fomos nos constituindo meio à moda drummondiana. Ana convidou Elisângela, Regina, Uema, Francisco e Edna. Edna, por sua vez, convidou Iracema, Roseli. Atualmente somos 8, mas no início éramos 10, pois 2 psicanalistas declinaram deste projeto. Fizeram falta? Sim. Mas é preciso falta para viver e bem dizer. Então, restaram 8 psicanalistas. E, simbolicamente, o número 8 representa o infinito. Ou melhor, representa a banda de Möbius, que alude a uma continuidade dentro-fora e alude, sobretudo, à psicanálise em tensão e em extensão. Mas também nos restou a questão: por que a transferência ao corpo freudiano? Por uma psicanálise enamorada da arte em suas diferentes formas e por uma política institucional com base na alteridade e na prevalência do discurso analítico, mas, sobretudo, pelo rigor da proposta do ensino e da clínica de Freud e de Lacan, em defesa de uma psicanálise leiga e não uma psicanálise ortodoxa e rígida, com base no discurso universitário. Eis a nossa direção, mais que uma resposta. Bem, voltemos à fundação do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Núcleo João Pessoa. E aqui reafirmamos a grande honra que, por recebermos, neste momento comemorativo, o psicanalista fundador do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, que em seu percurso elenca a autoria de inúmeras obras e projetos. Dentre eles, livros, edições como Azahar, coleções, organizações de livros, artigos nacionais e internacionais, traduções, revisões sobre a obra de Freud e de Lacan. No que diz respeito às atividades do Corpo Freudiano João Pessoa, teremos em novembro próximo um seminário sobre a voz na experiência psicanalítica, o qual divulgaremos a partir desta próxima semana. Para 2015, apresentaremos em dezembro próximo a nossa programação de trabalho em termos de formação básica, de formação permanente e de outras atividades abertas. Ainda gostaria de informar-lhes que, ao final do seminário, a formação do psicanalista e a clínica contemporânea, teremos o lançamento do livro As Homossexualidades na Psicanálise, presente aqui na mesa,
uma coletânea de artigos organizados pelos psicanalistas Marco Antônio Coutinho Jorge e Antônio Quiné. Obra de suma importância e pertinência à clínica psicanalítica contemporânea. E abro um parênteses para dizer que esse livro, organizado por Marco Antônio e Antônio Quiné, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti e ficou entre os finalistas. Então, só confirma a suma importância dessa obra para a clínica psicanalítica. Bom, continuando, seguimos ao final, né? O final será seguido de um coquetel comemorativo da Fundação do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Núcleo João Pessoa. Neste momento, passo a palavra ao nosso conferencista. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nesse momento assim, tão importante e simbolicamente muito promissor para a psicanálise, quando a Ana Lúcia e um grupo de psicanalistas se reúnem para fundar um núcleo de psicanálise, que além de ser um núcleo de psicanálise, me dá o enorme prazer de ser um núcleo ligado ao Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise. Para mim é um prazer enorme estar aqui com a Ana Lúcia, quem eu conheci já há alguns anos atrás, e pude partilhar bons momentos de conversas e trocas com ela. Pudemos perceber nossas sintonias em termos de estilo de trabalho, e eu acho que hoje o que se revela aqui nessa reunião, já com a fundação do Núcleo João Pessoa tendo ocorrido esse ano, na verdade é a presentificação na comunidade analítica de um laço de trabalho nosso e com esse grupo que já vem acontecendo há algum tempo. Participamos de encontros anteriormente, não só aqui em João Pessoa, como também em Fortaleza e no Rio. E é interessante ver que essa fundação ela se produz como um efeito de alguma coisa que antecede a ela, como um efeito de uma troca, de uma possibilidade de transmissão e de laço de transmissão. Além disso, é um prazer também enorme estar aqui nessa cidade, que eu estou vindo pela segunda vez, mas eu acho uma cidade adorável, uma cidade muito gostosa, João Pessoa. Então, me agradeço também a presença de todos vocês aqui, para participar desse trabalho de hoje. A Ana Lúcia estava falando agora há pouco das atividades do Núcleo João Pessoa, e eu queria aproveitar logo para lembrar também a todos vocês do nosso encontro nacional, o 4º Encontro Nacional do Corpo Freudiano, que vai ocorrer daqui a 2 semanas, em Pirenópolis, que é uma cidade próxima de Goiânia e de Brasília. Não sei se todos vocês já estão sabendo desse encontro, Alguns já devem ter recebido pela internet a divulgação. O Corpo Freudiano é uma escola que reúne núcleos de sessões em todo o Brasil, mais diferentes regiões. Hoje nós temos também um núcleo em Paris, que foi fundado no ano passado em Paris. E é uma escola que tem como um compromisso de trocas, até hoje tem tido esse compromisso, de fazer encontros ou em algumas regiões ou então um encontro nacional, que
tem sido até hoje realizado a cada 2 anos. Então esse é o 4º encontro. O primeiro foi realizado em São Luís, no Maranhão. O segundo foi realizado no Rio de Janeiro. O terceiro foi realizado em Fortaleza, a Ana Lúcia estava presente. E agora o 4º vai ser no centro, né? Organizado pelo Núcleo de Goiânia, que organizou esse encontro nacional. O tema do encontro é o futuro da psicanálise. Então, vocês todos estão convidados a participar. Eu acho que deve ser um encontro muito bom, porque vai ser aquele tipo de encontro em que a gente faz uma imersão, né? Como a gente chama, né? Imersão de trabalho. É uma cidadezinha que parece, eu não conheço, mas uma cidadezinha muito simpática, uma pequena cidade turística e charmosa, onde não tem muita coisa a não ser trabalhar e estudar Freud e Lacan. Né? Então, vocês estão convidados a participar, né, desse encontro. E eu digo isso tudo também porque, tendo, né, a perspectiva de participar desse encontro daqui a 2 semanas, com a comunidade, né, de várias regiões do corpo freudiano, e tendo como proposta temática, né, que a Ana Lúcia propôs, a formação do analista, né, e a psicanálise na contemporaneidade, eu pude ver que, na verdade, esse tema se associava muito ao que eu estou desenvolvendo para apresentar lá em Pirenópolis, né, daqui a 2 finais de semana. Então, o que eu vou trazer para vocês são alguns elementos do que eu vou desenvolver lá no nosso 4º encontro. Duas formulações de Lacan que podem funcionar como uma bússola na nossa conversa aqui. 2 formulações de Lacan, a primeira sendo quando ele disse, numa jornada da Escola Freudiana de Paris, que a psicanálise deve ser reinventada por cada psicanalista. E a segunda, como sendo a psicanálise é intransmissível. Também formulação que ele fez numa outra jornada da Escola Freudiana de Paris. Essas 2 frases do Lacan, elas condensam a nossa proposta temática aqui em João Pessoa, né? A formação do analista, que implica na transmissão da psicanálise, né? E a clínica na contemporaneidade, onde a gente pode ver que cabe aos analistas, né? Sempre, talvez hoje mais ainda, essa reinvenção constante da prática. Né? Então, a partir dessas formulações, o que me ocorreu, vocês sabem que eu estou, no momento, eu estou escrevendo, já era para estar pronto há algum tempo, mas vocês sabem que a escrita é uma coisa que obedece a leis também inconscientes, né? A gente não escreve com tanta consciência assim, né? É preciso deixar o inconsciente trabalhar e aí a gente consegue. Então, eu estou um pequeno artigo de uma psicanalista chamada Laurence Bataille, que foi publicado no Brasil um livro chamado O Clima do Sonho, há alguns anos atrás, em que ela faz a diferença entre o desejo do psicanalista e o desejo de ser psicanalista. É um pequeno texto que é muito interessante, porque ela conta uma história, né? Ela conta uma história daqui, uma vinheta clínica, ela conta, né, para nós que um dia ela recebeu um paciente novo, e ela foi na sala de espera chamar o paciente, e o paciente puxou um cigarro e se dirigiu para ela e pediu fogo. Né? No que ele fez isso, ela conta tudo o que ela pensou em relação a isso. Muito interessante. Então ela conta que ela pensou, puxa, mas esse cara veio lá do outro lado de Paris aqui para me pedir fogo. Né? Que história é essa? Ele está querendo me tirar do meu lugar de psicanalista, pedir fogo para... Pedir fogo é uma coisa bem simbólica, né? Pelo menos a gente sabe que, né? Não é pouca coisa pedir fogo. Enfim, ela faz uma série de
reflexões assim, subjetivas, e bem assim, digamos, contra-transferenciais. Né? E aí ela conclui que ela estava muito preocupada com o fato de que ela estava saindo do lugar do analista. Né? E ela conclui o texto dizendo que ela percebeu claramente que o analista, né, que é sustentado por um desejo do analista, é uma coisa diferente do desejo de ser psicanalista. E ela diz assim: a cada vez que o analista fica preocupado em manter o lugar do analista, ele não está sendo analista. Não é interessante isso? Cada vez que ele se preocupa, será que estou sendo analista? Será que isso é analítico? Ele não está sendo analista, porque as preocupações, elas estão vindo no lugar dele ter um entronizado nele no lugar do analista. Né? A conclusão que a gente pode tirar disso é que o medo de não estar sendo analista surge sempre no não analista. Né? Então, eu conto isso para vocês porque todos esses tipos de questões que aparecem, né, e que Lacan vem a deslocar esse tipo de problemática, né? Essa estereotipia, essa conduta padronizada, né? Um consultório que não pode se mexer, a vestimenta que é idêntica, o comportamento do analista que não pode cumprimentar, não pode beijar, enfim, esse tipo de postura robotizada, né? Que não faz sentido para a visão lacaniana. A suposição de saber, né, ela tem que ser sustentada por cada analista, inclusive na cultura. Né? Porque um analisando, antes dele localizar a transferência dele num analista, ele precisa localizar a transferência dele com a psicanálise. Isso é muito importante. Né? Por isso que nós temos uma responsabilidade enorme na nossa tarefa de transmissão e de ensino da psicanálise. Né? Porque cabe a nós abrir na cultura um espaço transferencial para a psicanálise e não fazer o contrário, fechar esse espaço. E a gente sabe que a cultura que foi atravessada pela psicanálise, hoje ela reage a esse tipo de coisa. Né? E é uma coisa salutar que ela reage. Né? Ela reage a uma postura pseudo-analítica e que não mantenha uma troca viva com a cultura, com a clínica, com os pacientes e com o ensino. Né? Ela, digamos assim, ela produz uma certa desimaginalização rapidamente disso. Né? Dentro da psicanálise também, hoje nós estamos muito mais, o movimento analítico está muito mais analisado hoje do que estava há tempos atrás. Então,